E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para falar com você sobre a atualidade internacional. Vai ter sim cortes do programa Conexão Angola. Eu cheguei a comentar dois temas, mas tivemos que interromper o programa por causa de uma breaking news angolana, a morte do primeiro bispo, arcebispo da Igreja Católica Angolana, uma pessoa assim que lutou desde as guerras independentistas e, e que foi assim um ícone da pacificação de Angola. Então, por conta disso, o programa foi interrompido e, por causa dessa razão, eu estou gravando esse vídeo, especialmente em respeito a você que é o meu seguidor aqui no canal, para que eu possa comentar dois temas que, lamentavelmente, não tivemos a oportunidade de comentar ao longo do programa. Um tema que eu não comentei foi sobre a questão da Guiné-Bissau, que é muito importante, porque Domingos Simões Pereira está sendo anunciado pela imprensa e pelo Sissoko Embaló, que eu me recuso a chamar de presidente da República, digo apenas o nome dele, de que não é mais o presidente do parlamento. Não é? E o país mergulhou em nova crise política e o PGR, o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, ele agora é acionado por Sissoko para acusar o Domingos Simões Pereira, que foi primeiro-ministro, e que foi eleito e depois houve golpe aí na Guiné-Bissau, e que por isso que eu me recuso a chamar o Sissoko de presidente, porque eu estava lá e sei como é que foi tudo, como tudo foi feito, né? Acusando o Domingos, o que chamamos de DSP, de corrupção e má gestão. Então esse tema não houve tempo para ele, mas eu vou dizer aqui o que preparei. Antes de responder diretamente as questões que seriam apresentadas, eu sempre costumo trazer assim, uma impressão pessoal. Né? Então, se tivesse oportunidade, eu gostaria de afirmar que, após conversar com alguns quadros da Polícia Judicial da Guiné-Bissau, o que ouvi foi a afirmação de que o Sissoko tenta, com estas novas investidas, distrair a opinião pública do assunto do avião carregado de drogas que segue no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, na capital Bissau. Sissoko está sendo investigado por agências internacionais de combate às drogas. É uma figura em desespero. Palavras de fontes da Polícia Judicial, fontes essas que me municiaram com aquelas informações sobre o volume de drogas, sobre quem estaria envolvido e etc. Ainda dessas fontes, eu ouvi que o procurador-geral já havia sido afastado, é investigado por ser cúmplice de tráfico de cocaína com o atual ministro do interior da Guiné-Bissau. E foi resgatado por Sissoko, por ser uma espécie de arquivo vivo de todos eles, mas para cumprir esse papel sujo de tentar sufocar a vida pública de Domingos Simões Pereira, que é o grande líder político do povo da Guiné-Bissau. Então, todos sabem que são absolutamente falsas todas as alegações e todas as afirmações do Procurador-Geral contra Domingos Simões Pereira. Inclusive, a verdade deverá vir à tona com provas robustas nos próximos dias, quando o acusado irá falar sobre isso após esclarecimentos dos seus advogados de defesa. O PGR da Guiné-Bissau é um mero fantoche ao serviço do Sissoko. Recebeu o cargo com a missão única de eliminar o PAIGC e o seu candidato. Tudo isso é uma manobra pré-eleitoral, pois, como já falei antes aqui, se as eleições fossem hoje na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira teria mais de 70% dos votos.
O DSP, como é carinhosamente chamado pelo povo da Guiné-Bissau, é citado no processo apenas como testemunha. Então, todo o processo será arquivado, especialmente porque o suspeito é comprovadamente ilibado e há uma clara tentativa de transformar o Domingos Simões Pereira, DSP, em novo suspeito. O PGR quer transformar em crime do Domingos Simões Pereira a autorização dada ao ministro das Finanças para negociar com um banco o alívio da dívida dos privados nacionais, para evitar a quebradeira das empresas nacionais e um desemprego ainda maior naquela juventude que já sofre demais com desemprego. Não há nada além disso. Não houve ganhos pessoais, não há nada que possa transformar em crime a tentativa de um político que tenta evitar que as empresas do país fechem as portas. Quanto ao posto de presidente da ANP, que é a Assembleia Nacional Popular, é um absurdo admitir que a segunda vice-presidente possa usurpar essa competência e, por essa via, ser nomeada, vamos dizer assim, para se tornar presidente do parlamento. As milícias do presidente, que eu me recuso chamá-lo de presidente associando ao nome, invadiram o Palácio do Povo durante a noite, arrombaram portas e trocaram fechaduras para, no dia seguinte, a instalarem e dizer que passou a ser a nova presidente. Tudo isso porque os partidos da coligação PAI Terra Arranca, né, que venceu as eleições, têm anunciado que a partir do dia 27 de fevereiro, Sissoko Embaló ficará sem mandato e será substituído pelo presidente da ANP, conforme estabelecido na Constituição. Eu falei hoje cedo com o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira. A informação que recebi dele apenas ratifica o que eu tenho dito sobre a tentativa de Sissoko ser uma espécie de imperador da Guiné-Bissau. DSP deixou claro que segue presidindo as reuniões da comissão permanente por via online e com presença assídua de todos os membros, com exceção desta segunda vice-presidente, que agora acredita ser presidente, nomeada pelo presidente que não é presidente, o Sissoko. Ou seja, com exceção aí de a sede que está invadida pelas forças leais a Sissoko, de resto segue tudo igual e Domingos Simões Pereira continua presidente da ANP, ao contrário do que a imprensa internacional se apressou para dizer. Então, no primeiro momento, a intenção era evitar o regresso de DSP à Guiné-Bissau, depois houve ameaça de prisão e agora isso, uma tentativa de usar a justiça para a perseguição política. Tudo para evitar a participação do mais querido pelo povo da Guiné-Bissau, que é Domingos Simões Pereira, nas próximas eleições presidenciais. Mas a situação de Sissoko não é tão confortável como ele pensa. Informações que recebi de uma autoridade de um país de muita importância aqui da Europa apontam para uma possível ordem de busca internacional com o seu nome. Então, ele vai ter que ficar ilhado na Guiné-Bissau e com sério risco de se sair do seu país, podendo ser preso em outro território. É isto sobre a Guiné-Bissau. Mas sobre outros temas, eu também falei sobre essa tensão no Médio Oriente, né, com a morte aí do líder do Hezbollah, e sobre a questão da guerra na Ucrânia. Eu não consegui concluir porque fui interrompido em função da Breaking News de Angola, como eu falei. Então,
Sobre a Ucrânia e Rússia, eu estava falando, quando fui interrompido, que a narrativa da imprensa ocidental e do Estado profundo norte-americano está centrada em demonizar a Rússia, criando um clima de medo e hostilidade. A retórica de um potencial ou de uma potencial ameaça russa serve apenas para justificar uma eventual agressão da NATO, algo que já vem acontecendo por procuração, né, dentro da Ucrânia. A postura beligerante das potências ocidentais e a reação dos cidadãos diante da ameaça iminente de uma guerra nuclear são elementos que compõem o inevitável cenário de derrota no campo de batalha. Ninguém ganha a guerra apenas com propaganda e ninguém mantém uma guerra quando a economia flerta com o colapso. Os avisos de Putin devem ser vistos como um sinal de confiança na sua estratégia geopolítica, especialmente após superar todas as sanções impostas aos russos e ser hoje a economia europeia que mais cresce. Putin está cada vez mais próximo de países que historicamente têm sido alvos das políticas intervencionistas dos ocidentais. Por isso enxerga, nas muitas oportunidades que abriu, um caminho pavimentado para influenciar de diferentes maneiras nos prejuízos aos países ocidentais através da diplomacia e do comércio, especialmente no acesso ao petróleo e derivados. A guerra por procuração da NATO contra a Rússia na Ucrânia também mostrou que os Estados Unidos da América e outros países ocidentais estão com uma desvantagem tecnológica de pelo menos 2 décadas. Ao não dominarem a tecnologia hipersônica, por exemplo, a NATO, os seus países membros, tem apenas a propaganda de pequenos danos que podem provocar, mas sem nenhuma estratégia militar robusta. As armas ocidentais são infinitamente inferiores às russas, e a Rússia será forçada a provar isso através de um basta às provocações, se isto for necessário. O que Putin tenta, ao reduzir as exigências para o uso de armas nucleares, é evitar perdas tanto em soldados como em material bélico convencional. Os cidadãos dos países membros da NATO são enganados todos os dias. Investigadores de reputação duvidosa afirmam que os Estados Unidos e seus aliados já hoje possuem uma oportunidade credível para destruir o arsenal nuclear da Rússia com um ataque estratégico com armas convencionais inferiores às russas. Quem acredita nisso, acredita em qualquer coisa. Hoje a Rússia não permite sequer que aviões de combate como o F-35 e os grandes arsenais de robôs de cruzeiros avançados dos países ocidentais entrem em operação. Já foram mais de 10 aviões deste tipo destruídos ainda no solo. Com ou sem armas nucleares, a Rússia já ganhou esta guerra. Que fique muito claro. Agora você vai ver extratos, sim, do programa Conexão Angola e eu volto para me despedir. Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de atualidade internacional. Aqui fazemos comentários e também análise à atualidade internacional sobre as matérias que de mais importantes apresentam nos noticiários um pouco de todo o mundo. Já sabe que para o efeito fazemos sempre uma conexão a vários pontos que não aqui os estúdios da TPA, para junto dos nossos habituais comentadores analisarmos então os assuntos que marcam a atualidade internacional, olhando aqui para aquilo que é a geopolítica. Para o efeito, as nossas conexões são feitas para vários pontos do globo e começo então por apresentar e cumprimentar os convidados que estarão connosco à conversa na noite deste sábado 28 de setembro de 2024, o dia em que o mundo está a olhar para as notícias com uma atenção especial para o que vai acontecendo no Médio Oriente, no dia em que se dá também o encerramento da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 79ª reunião anual deste importante órgão das Nações Unidas, que também esteve, de resto, a analisar esta questão de tensão que se vive no Médio Oriente. Os convidados da noite de hoje são o Wellington Calazans, jornalista especialista em comunicação integrada e institucional, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. A ambos, boa noite, bem-vindos. Boa noite, David. Boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui.
Então vamos começar por olhar para os assuntos que marcam a atualidade internacional nesta semana que estaremos aqui a analisar. Desde logo olhar para a matéria que dá conta da morte de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, que por cerca de 30 anos esteve à frente desta organização xiita libanesa e que foi alvo de um raid militar israelita na noite desta sexta-feira, quando a aviação israelita bombardeou um bairro onde estava o quartel-general deste grupo libanês, na cidade de Beirute, a capital do Líbano. Ontem as informações ainda eram desencontradas quanto ao resultado desta operação israelita, mas hoje de manhã, sábado, portanto, veio a confirmação de que o líder do Hezbollah acabou então por ser uma das vítimas mortais deste raid. Wellington, desde logo olhar para as reações um pouco pela Europa e resto do mundo sobre este ataque israelita que, como já foi dito pelas autoridades de Tel Aviv, é para continuar, sendo que o objetivo é aniquilar toda a liderança daquilo que Israel chama de eixo do mal. David, aqui é unanimidade na Europa, em todas as páginas de praticamente 10 grandes países que eu olhei aqui da Europa, todos dizem que este passo dado por Israel vai incendiar toda a região e dificilmente o objetivo de exterminar o grupo Hezbollah será atingido, assim como não será atingido e não foi atingido com o Hamas no caso ali da faixa de Gaza. Então, o que Israel está conseguindo é justificar um massacre de civis agora no Líbano a pretexto de estar perseguindo células do Hezbollah, e essa situação tende a ser agravada com as respostas da unificação que é cada vez mais consolidada de todas as forças, e não apenas isso, de todo o povo muçulmano contra Israel. Israel vai praticando a pior das políticas, que é o desprezo à política da boa vizinhança. E certamente a morte de um líder do Hezbollah já é vista como um impacto muito grande, mas todos sabem que este grupo, talvez hoje mesmo, já tenha um novo líder e a sequência é imprevisível, David. Por enquanto, já que você pediu sobre a repercussão, é o que eu posso sintetizar para você. Obrigado, Wellington, por esta análise inicial a este tema. E eu quero voltar ao Wellington para fazermos também aqui um rebuscado a esta situação que hoje tem este ponto de viragem, que é a eliminação física do líder do Hezbollah. Wellington, tudo voltou a acontecer há coisa de um ano, quando no dia 7 de outubro do ano passado o Hamas levou a cabo aquela operação contra territórios israelitas e, na sequência, Israel respondeu em força contra o Hamas, tendo levado a cabo uma operação pesada sobre a faixa de Gaza. O Hezbollah começou a atacar Israel em solidariedade e defesa do seu parceiro Hamas, e agora é Israel que leva a cabo esta operação contra o Líbano, no caso, um país vizinho, e na caça às lideranças do Hezbollah. O Irão foi citado pelo presidente Benjamin Netanyahu ontem no seu discurso na ONU, e depois que se confirmou a morte de Nasrallah, sabe-se de fontes em Teherão que o líder supremo do Irão foi retirado da sua residência habitual para um local seguro. David, é importante dizer que o 7 de outubro do ano passado não foi o marco zero desta instabilidade na região. Desde que Israel foi ali instalado como país, o caos foi instaurado juntamente com Israel. A perseguição ao povo da Palestina já dura há praticamente 8 décadas. E sobre o 7 de outubro, é importante lembrar que 60% das mortes foram praticadas pelo próprio Israel contra o seu povo para justificar todo este genocídio em curso. Agora sim, vou entrar no assunto. A morte de Hassan Nasrallah é
a vitória do ódio do Ocidente. O Ocidente tem sido alimentado pelas mortes que produz. Quem patrocina Israel é o Ocidente, especialmente os Estados Unidos da América. Tudo o que está acontecendo é patrocinado pelos ocidentais. Mas se formos falar sobre vitórias, eu pergunto, qual a vitória de Israel? Economia em declínio, turismo que acabou, 20% da população abandonando o país, incapacidade de ocupar as terras que destrói, pois se for para um confronto terrestre, sabe que será esmagado no campo de batalha. Eu volto a lembrar que Israel lutou por 18 anos contra o Líbano, de 1982 até 2000, e saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. Há 32 anos após o assassinato do secretário-geral do Hezbollah, Abbas al-Musawi, em 1992, os jornais de Israel publicaram a seguinte manchete: a era do conflito com Hezbollah terminou. E como sabemos, não terminou e não vai terminar tão cedo, David. Israel não vai exterminar Hamas e Hezbollah. Israel não vai exterminar 7 milhões de pessoas que estão sem destino neste momento. Produzir a cada dia mais e mais inimigos é uma vitória de pirro. Foi mais um crime de Israel para adicionar à sua lista. Na minha opinião, sobre o assassinato que Israel praticou contra o líder da resistência libanesa Hassan Nasrallah, usando bombas anti-bunker de fabricação norte-americana para destruir um bairro civil inteiro, isso apenas ratifica que estamos tratando de mais um crime de guerra de Israel para adicionar à vasta lista de crimes no genocídio em curso. Para os Estados Unidos da América, Reino Unido, União Europeia e Israel, uma montanha de civis mortos justifica a morte de um único membro de Hamas ou Hezbollah. Mas a verdadeira realidade horripilante da ordem baseada em regras está sendo testemunhada diariamente por vários países e todos os dias milhões estão convencidos de que a hegemonia de Washington sobre o Médio Oriente e o mundo inteiro deve chegar ao fim. Nasrallah caiu na armadilha clássica de um líder indiscutível que vive sozinho e se cerca de bajuladores. A mesma armadilha que Benjamin Netanyahu está caindo. Tanto Nasrallah como Benjamin Netanyahu se distanciaram da população, promoveram um culto à personalidade e limitaram as suas consciências sobre a realidade. Eu já falei aqui várias vezes e repito, tudo é terrorismo quando as maiores vítimas são civis. Quando o fator humano é desprezado para a celebração de um pequeno objetivo, isso é terrorismo. Ao entrar na guerra em apoio a Gaza, sem medir as próprias capacidades e as capacidades do inimigo, o chefe do Hezbollah errou na razão entre causa e efeito, justificou a guerra apenas através do elemento da fé. Isso é messianismo. Afirmar que no dia do juízo final, o Todo-Poderoso perguntará a cada um de nós o que você fez para ajudar Gaza é tão ingênuo quanto acreditar ser parte de um povo escolhido que habita uma terra prometida. Tudo é fanatismo e todo fanatismo conduz ao terrorismo. Misturar fé com razão dificilmente é uma receita para o sucesso. Nasrallah conheceu isso da pior maneira possível. Netanyahu ainda tem tempo de aprender com o erro da sua própria vítima. A pior coisa da propaganda, da guerra, é começar a acreditar na sua própria propaganda. E Netanyahu comete este erro todos os dias. Israel quer a todo custo provocar os iranianos para, com isso, justificar a entrada dos Estados Unidos da América numa guerra regional. É aí que está a armadilha que o messianismo de Israel e também do Hezbollah caem, pois os iranianos estão pondo Israel num limite raso
de praticar terrorismo contra grupos que ele considera terrorista, enquanto os iranianos estão se impondo como um país que não está em guerra. Esta é a realidade e a diplomacia iraniana joga com o ódio de Israel e o fanatismo tanto de Netanyahu como também dos quadros de Hamas e Hezbollah. É isso, David. Wellington, desde logo temos agora a confirmação de que o líder supremo do Irão de facto foi movido para um local dito seguro, foi retirado da sua residência oficial habitual e o Irão decretou 5 dias de luto nacional pela morte de Hassan Nasrallah. Estamos aqui diante de um posicionamento mais firme do Irão. Por um lado, o Irão tem desconfiança e aí diríamos com a certeza de que pode ser o próximo alvo de Israel, e este decretar de luto nacional é uma clara resposta da solidariedade e laços de irmandade que uniam estes dois povos xiitas. Com certeza sim, David. Para além de tudo que você falou, o Ayatollah Khomeini, ele convocou praticamente todos os povos da região para que lutem contra Israel em solidariedade ao Líbano. Atenção, ele não falou apenas ao Hezbollah, ele falou ao Líbano. Então, é importante levar em consideração que o clima é de extrema vulnerabilidade. A guerra regional, ela pode sim despoletar a qualquer momento. Cenário que, lamentavelmente, nós já estávamos avisando aqui ao nosso público. Não era uma questão de se vai haver, era de quando vai haver, né? E Israel precisa, especialmente Netanyahu, desesperadamente desta guerra regional para que as potências ocidentais que apoiam Israel entrem com tropas, armas e apoio de um modo geral. Porque Israel sozinho na região não vai suportar. E digo mais, David, os iranianos não têm o relógio das redes sociais, não têm o relógio da imprensa mainstream, eles têm o relógio deles. E eles vão agir no tempo deles. Agora, obviamente que a pressa de Israel pode fazer com que Netanyahu tente um ataque para provocar o ingresso dos iranianos imediatamente. Porque se depender apenas dos iranianos, eu não acredito que aconteça agora. Pelo menos agora não, David. Mas essa guerra regional, ela está cada vez mais plausível. Wellington, volto a si ainda sobre este mesmo tema. Olhar aqui para as palavras das autoridades militares israelitas. Primeiro, o porta-voz do Exército, que na altura em que comunicava a morte de Nasrallah, dizia que também outros comandantes da frente nordeste do Hezbollah tinham sido mortos neste raid. E depois o ministro Yoav Gallant vir a público dizer, dirigindo-se aos seus aliados, dirigiu-se aos inimigos, portanto, reforçando as ameaças, mas também teve o cuidado de se dirigir ao povo libanês nos seguintes termos. Ao povo libanês: esta guerra não é vossa, a nossa guerra não é convosco, portanto, juntem-se a nós, está no momento de mudarmos as coisas. E vimos também alguns lives de euforia e de algum festejo em algumas comunidades sírias, quando foi confirmada a morte de Nasrallah. Que quadro se pode desenhar aqui, tendo em conta estes últimos desenvolvimentos? David, a tentativa de Israel é enfraquecer o Hezbollah por dentro. Dificilmente vai conseguir isso, porque, como falamos no começo do tema aqui em debate, para matar um líder do Hezbollah, quantos civis foram mortos, não é? Então, certamente vai ser difícil convencer as famílias, especialmente, que estão envolvidas diretamente, mas o povo, de um modo geral, que acaba por nutrir uma revolta ainda maior. Eu gostaria de deixar claro, David, que
tudo que Israel puder fazer para justificar o assassinato de civis através de uma suposta perseguição ao que eles chamam de terroristas, Israel irá fazer. Então, as palavras do ministro da Defesa de Israel, elas devem ser desprezadas porque são pura propaganda. Israel mente todos os dias e tem aí um genocídio em curso, porque continua atacando hospitais e civis em Gaza, não é? No que restou da faixa de Gaza, e agora pretende fazer o mesmo com o Líbano. Como falei no começo, Israel só faz escombros, não tem nenhuma estratégia. Ele não vai ter sequer como ocupar essas áreas que está destruindo. E, atenção, a morte de um líder do Hezbollah, David, não é o fim do Hezbollah. Eu mencionei, inclusive, que há 32 anos, um líder do Hezbollah foi assassinado por Israel. A imprensa de Israel disse que era o fim da guerra entre Israel e Hezbollah, o que não aconteceu. Então, nós estamos aqui vendo que até mesmo os mais arrogantes de Israel compreendem agora a dimensão do que foi feito. E essa tentativa de dividir a opinião pública libanesa é apenas um gesto hipócrita de quem não tem nenhum remorso pelas mortes dos civis. Portanto, não acredito que isso altere o cenário, já que você pediu este tipo de resposta. Não altera, só aumentou o ódio e essa situação está ficando cada vez pior. E Wellington, volto a si, agora olhando para o mesmo tema, mas na perspectiva daquilo que foi a 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas. De uma forma geral, todos os discursos convergiram para a condenação às ações de Israel na faixa de Gaza e também no Líbano, mesmo antes ainda do anúncio desta morte de Hassan Nasrallah. Vimos os discursos todos a convergirem naquilo que foi a condenação do mundo, se assim se pode dizer, para o uso excessivo da força de Israel naquela região do Médio Oriente, nomeadamente na faixa de Gaza e também no Líbano, desde os acontecimentos de 7 de setembro, com o presidente angolano mesmo a ter dito que o mundo assiste a um genocídio em direto, referindo-se ao que se passa naquela região do mundo. Porque é disso que se trata, David. E é por isso que temos espaços como este aqui na televisão pública de Angola para condenar toda e qualquer prática que seja agente fomentador de guerras e mortes. Angola é um país que passou a ser um exemplo, isso foi citado no discurso do presidente da República de Angola, um país que passou a ser um exemplo de paz. E este mérito não é apenas das autoridades angolanas, mas de todo o povo angolano que soube valorizar esta grande conquista que é a paz. Portanto, condenar Benjamin Netanyahu, condenar os atos de Israel contra o povo da Palestina e agora contra o povo do Líbano é muito mais do que uma oratória que se perde ao vento, mas é marcar na história o papel de cada país neste momento conturbado da nossa história. E Angola marcou um ponto positivo aos olhos do mundo. Como você falou, esse foi um tema que foi, o grande destaque de tudo o que aconteceu. Lamentavelmente, depois que terminou, com o discurso de Benjamin Netanyahu, a imprensa deu destaque exclusivamente à sua fala altamente belicista. Todos os discursos de paz, pacificação, de busca pelo entendimento, foram sufocados por uma massificação de um discurso de um homem que é a capa da arrogância. Que, como o professor colocou, por estar muito seguro dos apoios que recebe, perdeu a noção do perigo e acredita mesmo que é capaz de tudo. E quando uma pessoa se perde nisso, David, o resultado é esse. A sala vazia durante
a fala de Netanyahu, falando praticamente para os seus patrocinados e para as televisões que o lobby sionista domina, Netanyahu viu que, aos olhos do mundo, ele não representa nada, não representa ninguém, e ele é aquela figura nefasta que ninguém quer estar perto. Ninguém quer ser amigo ou parceiro de um líder que usa unicamente da força para justificar uma suposta superioridade, porque vimos isso com Hitler. E todos aqueles que recorrem à superioridade de povo e até mesmo de terra prometida está perdido no mundo atual, porque não cabe mais, não temos mais espaço para o messianismo. Então, a Assembleia das Nações Unidas teve como ponto forte discursos firmes e também, David, a exigência de uma reformulação das Nações Unidas. Este foi talvez o segundo tema mais abordado, que também é muito necessário, com ênfase também para a necessidade de um alargamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que o mundo conheça um equilíbrio maior. Os países africanos... Wellington, neste ponto, eu quero que nos ajude a compreender, por exemplo, essa exigência das reformas das Nações Unidas e, sobretudo, o alargamento do Conselho de Segurança, onde já temos, inclusive, nomes bem posicionados para que venham a ser os primeiros a ingressar neste provável alargamento, nomeadamente a África do Sul, a Índia e o Brasil. Como é que pensa que esta reformulação se deve operar? David, sem um país africano não é alargamento, é apenas extensão de privilégios. Então, a África do Sul pode ser uma boa representante, sim, mas o tamanho do continente africano não permite que seja apenas um representante. É preciso que haja, não é? Especialmente pelas características do continente. O norte da África é quase que um continente à parte, dentro do continente africano. Então é preciso que seja repensado. O mundo tem que ser representado no Conselho de Segurança. Tem que deixar de ser um clube de privilegiados. Esta é a grande questão. Se isso não acontecer, David, vai acontecer com as Nações Unidas e com o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que aconteceu com a Liga das Nações. A reconhecida incapacidade de dar resposta aos grandes desafios das nações na atualidade. E aí terá que ser encontrada uma nova formulação global para que o mundo não vire uma espécie de velho oeste. Então, é o que eu penso sobre o tema, David. Obrigado, Wellington. Wellington, ainda sobre este mesmo assunto, que perspectiva é que que podemos aqui traçar para a 80ª Cimeira? Portanto, quando no próximo ano a ONU estiver a realizar a sua 80ª reunião, portanto, a 80ª Cimeira, já será, é previsível que venha a ser já numa organização noutro formato ou mais do mesmo? E continuaremos a esperar, porque vimos de resto nas próprias peças que a TPF produziu a partir de Nova Iorque, vários líderes diziam que, sobretudo os líderes africanos, que era uma conversa que era como que um disco riscado, já se ouve há muitos anos. Vimos os presidentes e primeiros ministros tanto de São Tomé, Guiné-Bissau, África do Sul, a falarem que antes de chegarem às lideranças dos seus países já ouviam esse tipo de conversa, esse apelo, essa necessidade. E hoje estão a liderar os seus países e a maior parte deles em fins de mandatos e temem que vão deixar a situação no mesmo estado de coisas. David, você é otimista, você já falou da Assembleia do próximo ano. Calma que estamos comentando aqui situações extremamente delicadas que podem paralisar o planeta, infelizmente. É cedo para lhe dar essa resposta, porque o mundo está em uma nova acomodação de forças. Se os países ocidentais aceitarem de uma maneira racional e civilizada a
transição de unipolaridade com a liderança dos Estados Unidos para multipolaridade, em que diferentes atores irão dividir responsabilidades globais, nós teremos diferenças, sim, no próximo encontro, na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas. Se isso não acontecer, vai haver guerra e não vai haver o encontro das Nações Unidas. O mundo estará paralisado. Porque a guerra regional, eu já falei aqui, repito, temos 2 focos de guerra hoje que podem ser decisivos para a Terceira Guerra Mundial. A questão da Ucrânia, que vamos comentar, espero que tenhamos tempo, e a questão de Israel no Médio Oriente. Wellington, Então, essa é a Wellington, eu vou aqui interromper a nossa conversa por um instante para passarmos aos nossos telespectadores aqui uma informação de última hora que a TPA teve acesso, é que acaba de ser anunciado o falecimento do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, o primeiro cardeal da Igreja angolana, Igreja Católica no caso, que faleceu neste sábado 28 de setembro de 2024, o cardeal Dom Alexandre do Nascimento tinha 99 anos de idade. Esta é uma matéria que vai então continuar a ser atualizada a todo momento aqui na emissão da TPA, que vai já de seguida então olhar um bocado para a dimensão desta figura que acaba de partir e deixar o mundo dos vivos, deixar certamente o mosaico cultural e da história de Angola mais empobrecidos. É então a notícia da morte do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que acaba de morrer aos 99 anos. Uma notícia que chega agora mesmo na nossa mesa de redação e que vamos então começar a fazer o acompanhamento dos contornos desta notícia. O cardeal Dom Alexandre do Nascimento, como disse, já tinha a saúde algo debilitada há algum tempo, das últimas aparições públicas em que foi possível vê-lo, e estava então já a ser acompanhado de forma permanente, mas nada fazia prever que tão triste desfecho fosse ter lugar já por estes dias. E foi então com tamanha surpresa que tomamos então esta notícia que estamos aqui a passar ao caro telespectador, que dá então conta do falecimento desta figura da história de Angola, o primeiro cardeal da Igreja angolana até muito pouco tempo, depois a quem se juntou o Dom Tirso Blanco, que é de resto o segundo cardeal. Angola contava já com 2 cardeais na sua história, desde que tem implantada cá a Igreja Católica. O cardeal Dom Alexandre do Nascimento, como disse então há instantes, tinha 99 anos de idade, completados este ano, e de resto estava a ser preparada, estava em curso a preparação das celebrações do seu centenário no próximo ano. Professor Almeida Henriques, estamos aqui a olhar para uma figura que, de resto, para os angolanos dispensa a apresentação, e para o Wellington, que também trabalhou em Angola e conhece um bocado da história deste país, também conhecerá o cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que, de resto, até hoje, a data da sua morte, era o cardeal mais velho do mundo na história da Igreja Católica. O Wellington Calazans perde então a Angola este seu ilustre filho, aqui na descrição do professor Almeida Henriques. Estaremos então diante de um luto. Um luto. Tive a honra de conhecê-lo, tive a oportunidade de encontrá-lo em diferentes momentos, almoços, cafés, chás, e ouvir bons conselhos, ouvir como utilizar a comunicação para a promoção da paz. O cardeal, o Dom Alexandre, ele era um homem dedicado à paz e à harmonia. Respeitava todas as religiões, todas, sem exceção. Ouvi-lo era uma aula de espiritualidade. Então, eu me solidarizo na
plenitude, não só com os católicos, mas especialmente os cristãos, e ao povo angolano, por esta perda assim imensa na história do país, mas que deixa um legado espetacular para as próximas gerações. Obrigado, Wellington. Esta é, de resto, uma matéria que vai continuar a ser atualizada ao longo da programação da TPA Notícias e nos restantes canais da TPA. É, de resto, uma matéria que é do interesse nacional e não só. O cardeal do Alexandre do Nascimento tinha 99 anos de idade e era, até a data da sua morte hoje, o cardeal em vida mais velho da Igreja Católica. Vamos então dar sequência ao programa Conexão Angola, aqui no nosso, seguindo o nosso alinhamento normal. Wellington, olhamos agora para a guerra no Médio Oriente, melhor, na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, que levou mais uma vez Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos da América, onde se desdobrou em vários contactos e, de forma irónica, Donald Trump, que recebeu Zelensky, falou da possibilidade que tem e da vontade que tem em acabar com a guerra, mas disse que Zelensky é um bom vendedor, um bom homem de marketing, porque sempre que vai aos Estados Unidos consegue sair de lá com 60 mil milhões de dólares e desta vez não foi diferente. Pois é, David. Brincadeiras à parte, né? O momento é bastante delicado. Essa declaração de Donald Trump de que acabaria com a guerra em 24 horas, eu vejo como uma promessa de campanha que vamos ter que torcer para que seja verdade. Pelo menos ele fala sobre isso, é alguém que falou sobre paz. Eu não acredito que ele consiga, tá? E também nem acredito assim, que ele tenha realmente essa intenção. Mas, pelo menos, ele falou que quer, já temos a quem cobrar. Recentemente, a Rússia fez um ajuste naquilo que ela chama de nova doutrina nuclear da Rússia. E é importante dizer, David, que a Rússia falou desde antes da guerra na Ucrânia que se houvesse uma ameaça existencial, o país iria recorrer ao uso de armas nucleares. Ninguém da NATO entrou desavisado nesta aventura da guerra por procuração em solo ucraniano. O que aconteceu agora, esta semana, e que preocupou o mundo, foi a apresentação de uma nova doutrina nuclear da Rússia, mais específica, e que aquilo que temos dito aqui no nosso programa, de que a Rússia pode usar armas nucleares como resposta a um ataque em grande escala, com armas convencionais, é uma realidade. David, de acordo com o que disse o presidente Vladimir Putin, este aviso também se aplica se um Estado com armas nucleares participar num ataque de um Estado sem armas nucleares, a Rússia. Reforça o aviso anterior sobre as consequências se os Estados Unidos da América permitirem que a Ucrânia utilize armas ocidentais para ataques em profundidade no território russo. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que tais ataques significariam a entrada direta da NATO na guerra, o que é uma verdade incontestável, já que a Ucrânia não fabrica este tipo de arma. Apesar de todos os avisos, a NATO nunca parou de avançar com as suas provocações. Para nossa sorte, e eu digo nossa, porque um hecatombe nuclear atingiria todos nós, a Rússia até agora não aumentou a sua disponibilidade para usar as armas nucleares. De acordo com as informações de especialistas militares, as ogivas nucleares russas ainda não estão fora dos seus armazéns e também não há sinais de qualquer preparação para movê-las. A narrativa da imprensa ocidental e do Estado profundo norte-americano está centrada em demonizar a Rússia, criando um clima de medo e hostilidade nos seus povos. A retórica de uma potencial ameaça russa serve como justificativa para a ação agressiva da NATO, ignorando a possibilidade de uma escalada nuclear para um conflito devastador.
A postura beligerante das potências ocidentais e a reação dos cidadãos diante da ameaça iminente de uma guerra nuclear são elementos que compõem o inevitável cenário de derrota no campo de batalha. Ninguém ganha a guerra apenas com propaganda. Wellington, vamos voltar a olhar aqui para a matéria de última hora que tem que ver com o passamento físico do cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Começam a chegar então à mesa de redação da TPA algumas notas de pesar e lamentando a morte deste homem de dimensão quase que indescritível, segundo se pôde ler em notas que vamos recebendo. Lembrar aqui que Dom Cardeal do Nascimento, que parte então, sim, assim está correto, hoje aos 99 anos de idade, foi outorgado, de resto, pela Universidade Católica de Angola com o título de Doutor Honoris Causa em Direito, de resto, uma dimensão que acaba por se encaixar na descrição que o Wellington fazia, como pelo facto de ser um homem que estava completamente doado para a paz e pela paz, Wellington. Exatamente isso, David. Quando eu falei isso é porque eu tive a felicidade de conhecê-lo e de conversar com ele. Ele sempre falou sobre a importância da paz. Sempre sonhou com Angola em paz. E, realmente, esse legado dele já teria sido transferido para os seus discípulos e esperamos que tenhamos novas escolas de paz em Angola a partir de novas lideranças religiosas comprometidas com a unidade do país através da fé, através do diálogo. Então, esse legado fica. Wellington, teve o prazer de conhecer pessoalmente o cardeal Dom Alexandre do Nascimento, aos tempos que esteve em Angola a trabalhar. Uma figura que, de resto, encerra também uma certa história sociopolítica nestes 49 anos de independência, de 49 anos de Angola independente. Sem dúvida alguma. E o grande mérito foi saber dialogar com todos os atores políticos, não é? E sempre com os olhos voltados para a questão social. Não poderia ser diferente. E buscou o combate à fome nos períodos mais difíceis vividos no país, buscou uma linha de diálogo a todo instante entre as partes que estavam em conflito. Por isso, não estou aqui apenas elogiando por uma questão de respeito a um morto. Não, ele é imortal, está na história de Angola. Está na história de Angola política, está na história de Angola religiosa, está na história de Angola da luta do povo angolano por uma vida melhor e também pela independência do povo angolano desde a origem do país. Então, assim, a idade dele permite todo esse legado também, né? O privilegiado de ter vivido 99 anos e certamente vai oferecer muito material para que os angolanos possam ter acesso a um exemplo do que é ser angolano na sua essência. Wellington, este exemplo de angolanidade, esta entrega pelo bem-estar e preocupação com o outro, também levou a que, é preciso aqui citar que o cardeal foi o instituidor da Caritas de Angola. Sim, e isto reforça esse discurso, inclusive o que foi dito pelo professor Almeida, com muita propriedade, essa presença, não é? E uma presença, não é uma presença invasora, David, era isso que era muito importante. Ele sabia ser convidado para estar bem em todos os lugares. Era uma presença pacificadora, uma presença espiritual até, que transmitia conforto. Era isso que faltava naquele momento e ele deu o seu contributo ao longo da sua vida. Então, este legado, ele é imortal. Este legado é algo que vai ficar para todas as gerações futuras, sem dúvida alguma.
E grande parte desta capacidade do povo angolano de abraçar a paz, abandonando as feridas abertas do período mais duro nas relações do próprio povo, isso com certeza teve essa presença espiritual, esse remédio espiritual que foi oferecido pelo cardeal Dom Alexandre. Wellington, olhamos aqui agora então para esta dimensão que, como dizia o professor Almeida, algo pouco conhecida, mas que encerra capítulos muito interessantes para a própria história recente de Angola e não só. Desde logo olhar para o facto de, tal como falámos aqui da Caritas de Angola, mas o cardeal Dom Alexandre do Nascimento já presidiu a Caritas Internacional em 1983 e depois tendo sido reeleito em 1987. Falamos de um homem que possuía uma licenciatura em Direito Canônico, em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, em Itália, e também Direito Civil pela Universidade Clássica de Lisboa. Estamos aqui diante de uma figura que encerrava uma erudição que de resto acabava por ser aquela figura de que o Wellington falava, que estar-se perto dela era uma verdadeira aula, o facto de poder partilhar o mesmo espaço que Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Alguém preparado e dedicado aos estudos, muito dedicado, não parava de pesquisar sobre diferentes temas, compreendia a realidade, seria um espetacular quadro aqui para o Conexão Angola, por exemplo, para falar sobre os conflitos que temos comentado com tanta frequência. O cardeal Dom Alexandre, ele tinha tanto orgulho de ser angolano que desde a sua infância ele falava que quando Angola ainda estava submetida ao jugo português, exatamente, que ele era angolano. Ele sempre fez questão de destacar que ele era angolano, estabelecendo uma diferença muito grande, dando aquele orgulho, aquele sentimento de pertencimento a uma terra que merecia a sua independência. Ele foi, sim, um dos grandes artífices dessa independência que Angola celebra todos os anos com muito orgulho, como país jovem que é. E era considerado pelos mais próximos uma enciclopédia viva. Hoje é uma enciclopédia que fica como exemplo, não apenas aquilo que ele escreveu, que ele publicou, mas os exemplos que ele conseguiu transmitir. Por exemplo, eu não sou angolano, mas por ter vivido em Angola durante um certo tempo da minha vida e ter tido a oportunidade de encontrá-lo, eu tenho frases muito firmes que ficaram fincadas e que moldaram o meu modo de trabalhar. A busca incessante pela paz, respirar 2 ou 3 vezes antes de permitir que as emoções tomem conta das opiniões. Por isso, são legados, David, que só pessoas com grande experiência, com a trajetória comprovadamente de dedicação à paz, à harmonia, à integração, ao respeito ao outro, só essas pessoas conseguem. E o Dom Alexandre conseguiu deixar essas sementes boas. Teremos bons frutos, David, em Angola, porque são muitos os seus discípulos. Ele teve tempo e a felicidade de ter sido respeitado por diferentes espectros da sociedade angolana. E por isso, certamente, essa presença é imortal. Aqui uma correção que se impõe em instantes. Eu mencionava que o segundo cardeal angolano tinha sido do bispo Dom Tirso, que também já é falecido e de feliz memória, mas não, é um erro e fica aqui a correção. Portanto, o segundo cardeal angolano, agora neste momento o único vivo, é Dom Eugênio da Alcorso, que foi nomeado cardeal em 2019. Até esta data, o cardeal Dom Alexandre do Nascimento era o único cardeal da Igreja angolana, um título que ascendeu em 1983, tendo sido nomeado pelo Papa São João Paulo II.
Wellington, há aqui agora o desafio da geração atual, sobretudo aqueles que puderam conviver de perto e beber da experiência de Dom Alexandre, de agora rebuscar das suas memórias e procurar fazer não só a preservação, mas transmitir às gerações atuais também e às mais novas. Sem dúvida alguma, mas não vai ser um desafio árduo, David, porque isso tudo foi transmitido de maneira pacífica, de maneira sóbria, de maneira serena, como esse tipo de ensinamento deve ocorrer. Estou aguardando a manifestação do Vaticano sobre a morte. Já procurei aqui, ainda não saiu oficialmente no Vaticano. Mas devemos lembrar que o próprio Vaticano, há poucos anos, já reconhecia, através do representante do Papa em Angola, né, o Dom Alexandre Nascimento como servo bom, fiel e pastor do rebanho de Cristo. Olha só, segundo na página do Vaticano, estou lendo aqui, durante o seu episcopado, ele soube promover o testemunho de caridade da Igreja para com os mais necessitados. Observe que são palavras aqui, que eu só vim ver depois, que estão na página do Vaticano, quando ele completou 98 anos, David, e que foram as primeiras palavras mencionadas por mim, pelo professor Almeida, exatamente porque é esse o legado. Não há outra imagem possível de ser vista que não seja essa, de transmissão de paz, harmonia, integração, respeito mútuo, diálogo. E isso tudo é um legado pulsante, que não vai ser esforço para as próximas gerações. Aqueles que estarão dispostos a abraçar a vida da Igreja já terão aí um caminho pavimentado com uma estrutura extremamente sólida de todos os bons exemplos que devem ser seguidos. Eu quero aproveitar este momento então para despedir-me do Wellington Calazans e também do professor Almeida Henriques, que começaram comigo o Conexão Angola na edição deste sábado, onde analisamos os assuntos que marcaram a atualidade internacional durante a semana. A ambos o nosso muito obrigado e boa noite, professor Almeida e Wellington Calazans. Boa noite, obrigado, e ao povo angolano que esse momento seja de reflexão e resgate de todo um legado para que tudo aquilo que foi ensinado pelo Dom Alexandre possa ser transmitido nas próximas gerações. Espero que você tenha gostado do conteúdo, um mix, né, entre o que eu falo aqui para o canal com exclusividade e que gostaria de ter tido tempo para falar no programa e também o que foi falado durante o programa. Um grande abraço, tudo de bom para você e um excelente fim de semana. A gente volta. Segunda-feira tem hora 10 com vídeo na terça. Terça-feira tem hora 10 com vídeo na quarta. E durante a semana a gente estuda aí a possibilidade de vídeo exclusivo para você aqui do canal. Curta, comente, compartilhe e, se pode, contribua com o Pix para receber mais conteúdos como este. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.